Olá, gente! Vamos agora para mais uma videoaula. Lembrando que na nossa última videoaula nós falamos das lutas. Fizemos uma introdução sobre as lutas, um pouquinho da sua história, fizemos uma distinção entre lutas e brigas e ficamos combinados de fazer agora essa divisão para dois itinerários, lutas do Brasil e lutas do mundo. Aqui nós falaremos sobre lutas do mundo. Eu sou o professor Fabiano, Educação Física, e o nosso tema hoje é lutas do mundo. Vem com a gente. Falaremos agora um pouquinho da história do judô. Trouxe aqui duas imagens de um combate envolvendo o judô. O judô é derivado do jiu-jitsu, uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais que o seu próprio corpo. Durante anos, o jovem Jigoro Kano se dedicou a fazer um estudo completo sobre as antigas formas de autodefesa e, procurando encontrar explicações científicas aos golpes, baseadas nas leis de dinâmica, ação e reação, selecionou e classificou as melhores técnicas de vários sistemas do Jutsu em um novo estilo chamado Judô, ou Caminho Suave. Em 1882, o mestre Kano fundou o estudo Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em Ko, palestra, estudo, método, Do, caminho ou via, e Kan, instituto. Assim significa um lugar para estudar o caminho, o que explica muito bem a intenção do fundador da arte, além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte. Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito do Ippon Shobo, luta pelo ponto perfeito, e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Com seu trabalho, Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringe a homens com vigor físico, se estendendo a mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e peso. A nossa segunda luta a ser estudada vai ser o Jiu-Jitsu. Duas imagens aqui para a gente simbolizar o Jiu-Jitsu. Com relação à sua origem, existe uma divergência, né? A versão mais difundida entre o meio é que o Jiu-Jitsu teve origem no Japão. Uma outra versão muito mais complexa diz que o Jiu-Jitsu surgiu na Índia, onde era praticado por monges budistas. Segundo essa versão, o Jiu-Jitsu foi levado então para a China e depois para o Japão por intermédio de expansão do próprio budismo. A terceira versão defende que o Jiu-Jitsu originou-se na China. Já a origem do Jiu-Jitsu no Brasil não é motivo de desacordo. O Jiu-Jitsu foi trazido ao Brasil em 1915 pelo japonês Esai Maeda Koma, ou como ficou conhecido, Conde Koma. Em 1916, esse japonês conheceu Gastão Gracie, que se tornou um entusiasta do Jiu-Jitsu. Gastão levou seu filho mais velho para aprender a arte com o japonês. Assumiu a profissão de lutador e professor de jiu-jitsu e aos 19 anos mudou para a família para o Rio de Janeiro. Algumas viagens para São Paulo e Minas, onde foi ministrar aulas e participar de algumas lutas. Voltou ao Rio em 1925 e abriu a primeira Academia Gracie de Jiu-Jitsu, com seus irmãos Gastão e Oswaldo como assessores. Os Gracies aprimoraram as técnicas do jiu-jitsu, sendo que a maior diferença para o jiu-jitsu tradicional é o fato de que o japonês privilegiam as quedas, enquanto a técnica dos Gracies privilegia as lutas no chão. Atualmente, o jiu-jitsu brasileiro é mais difundido que o original japonês, sendo inclusive exportado para o Japão e para todo o resto do mundo. Abordaremos agora a história do Taekwondo. Duas imagens aqui de um combate, de uma luta, e a gente vai aprender um pouquinho sobre a história do Taekwondo. De origem coreana, Taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. Há mais de 2.000 anos, o rei Shing Heung, da 24ª dinastia Silla, formou uma tropa de elite com guerreiros especialistas em combates corporais, batizado de Yag-Han-do. O grupo funcionava como os samurais japoneses. Além de exímios lutadores, usando armas como lança, arco, flecha e espada, os integrantes dessa tropa se especializaram em artes marciais, em especial o Subak, que utilizava amplamente os pés e as mãos.
No período da dinastia Goryeo, os mestres desenvolveram 25 posturas de luta, cujas técnicas formaram a base para o nascimento do Taekwondo como se conhece hoje. Após a invasão japonesa na Coreia, que durou de 1909 a 1945, as artes marciais praticadas pelos coreanos foram proibidas. Eles só retornaram ao hábito de treiná-la após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. O nome Taekwondo passou a ser adotado na metade da década de 50, quando ainda sob os efeitos da Guerra da Coreia, travada entre 50 e 53, o general Choi Hong-hee teve sucesso na empreitada de unir diversas escolas de diferentes estilos de arte marcial sob uma única luta, batizada de Taekwondo. Em 1964, realizou-se o primeiro campeonato nacional na Coreia e em 65 foi fundada a Korea Taekwondo Federation. No Brasil, a modalidade foi introduzida em 70, com a chegada do mestre Song Min-ho a São Paulo. O primeiro campeonato brasileiro aconteceu em 73, ano em que foi fundado na Coreia do Sul a World Taekwondo Federation, entidade que organizou já em 73 o primeiro campeonato mundial. Nas Olimpíadas de Seul, em 88 e de Barcelona, em 92, o Taekwondo participou como esporte exibição. Ficou ausente dos Jogos de Atlanta, em 96, e retornou em Sydney, quando foi incluído no programa olímpico e passou a valer medalhas. Conhecemos aqui um pouquinho da história do Taekwondo, um pouquinho da história do Jiu-Jitsu, um pouquinho da história do Judô. 3 artes marciais, 3 lutas que são esportes, e convido a vocês, através de uma pesquisa mais ampla, conhecer outras lutas, conhecer outras técnicas, conhecer um pouquinho da história das lutas, desse esporte tão fenomenal, tão cativante, que tantas pessoas pelo mundo afora são adeptos, né? Fica aqui esse convite, espero ter trazido um pouquinho de informação, de conteúdo, agradecer por ter estado conosco até agora, um grande abraço a todos e todas e até a próxima.